Fala pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. E hoje eu vou falar para vocês sobre uma das vantagens do operacional, em você operar day trade em opções baratas, né? Que é você justamente conseguir fechar no 0 a 0 com um pouquinho mais de controle e um pouquinho mais de segurança do que contratos futuros, por exemplo, né? Sendo que, por exemplo, assim, a gente sabe que a partir do momento que você está fazendo qualquer operação que você vai fechar no mesmo dia, você já está correndo um risco maior, né? Por causa do Delta T e tudo mais, tem um monte de coisa que a gente já falou sobre lá no canal, aqui no canal. E, tipo assim, tudo varia com o risco que você está correndo. Então, por exemplo, se você fizer day trade em ações, você está correndo um certo risco. Se você estiver fazendo day trade em futuros, você está correndo risco, seja dólar, seja índice. Se você estiver fazendo day trade em opções, você está correndo um outro tipo de risco, depende também do valor, do valor de centavos que você tá correndo, né? Que você está operando, perdão, se é mais OTM, se é mais ATM, se é ITM, e tudo mais. Qual que é o vencimento, qual que é a liquidez. Então, tudo isso aí são coisas que vão mudar o seu risco. Então, o problema em si não é o day trade em si, mas é o tipo de risco que você corre, que muitas das vezes você não entende o risco que você está correndo. Quando você, por exemplo, compra lá, você vai comprar o dólar, sei lá, 5,50, 5,70, por exemplo, e você comprou lá um contrato de dólar. Só que você não sabe o risco que você está correndo, você não tem você não tem uma base, você não tem um stop, você não sabe onde você está entrando, você não sabe quando você vai parar, se vai ter stop, se não vai ter stop, qual que é o valor da sua conta, qual que é o seu gerenciamento, se você está travado em uma outra ação, se você tem alguma estrutura, se você está dentro de um portfólio, se você está ali a seco, né? Então, o grande problema, eu acredito, que é você não saber o risco que você está correndo, né? Às vezes por ganância, às vezes por inocência, porque eu falo isso também porque muitas das vezes as pessoas falavam que você tá lá operando índice dólar porque você é ganancioso, não sei o que, só que às vezes não, você só tá tentando ganhar dinheiro no mercado, só que você foi ensinado errado, né? Ensinaram você de uma maneira errada, com um setup milagroso que não existe, né? E, sei lá, as pessoas não são muito sinceras, né? Elas não mostram relatório de longo prazo. As pessoas realmente elas omitem, né, as coisas, então fica difícil você confiar nas pessoas na internet hoje. Então é complicado. Mas assim, voltando lá ao que eu tava falando sobre a questão de fechar no 0 a 0, quando você entende o risco que você tá correndo, fica muito mais fácil, né? Claro que você nunca vai ter controle 100% do que acontece, porque você não tem controle, né? Você tá ali, como nós somos sardinhas, né? A gente chama pessoas que têm um capital baixo, não tem bilhões, trilhões para estar operando ali. A gente não é institucional, não é um JP Morgan da vida, né? Um UBS da vida, ou qualquer instituição gigantesca. Obviamente que você não vai ter controle 100%, você não vai movimentar o mercado, né? Mas você sabendo esse risco que você corre aí, e tendo um controle maior, pelo menos uma noção do que você está fazendo, você já tem uma chance maior de vencer o mercado do que se você está ali a seco, simplesmente comprando porque alguém falou para comprar, ou seguindo uma sala de sinal, sem saber de nada, está totalmente alavancado. Então, a vantagem das opções que eu acredito de você estar operando opções OTM, né, no papel, tipo assim, no papel, perdão, né, nas opções OTM, você consegue zerar no 0 a 0. Nossa, me embolei tudo aqui, galera, mas vai ficar assim mesmo, tá nem aí. A vantagem que você tem em relação a, por exemplo, contratos futuros, e eu não tô falando isso para falar mal, porque dá para ganhar lá também, a gente consegue mesclar os dois, mas a questão é o risco, né? Velocidade e tal. É uma coisa que, quando eu entendi isso, eu realmente entendi que aqui é mais fácil, né? Então, assim, na minha visão, pelo menos, eu acredito que é mais fácil porque ele é mais lento. Então, como você consegue se posicionar ali, mesmo que você faça day trade, você consegue se posicionar com mais calma, abrir uma posição, dependendo do momento. Se você abrir uma posição, ela não saiu ainda, ela demora para se mover tanto para cima quanto para baixo, você consegue ter mais tempo, você consegue pensar mais, você consegue zerar no 0 a 0. Existe um equilíbrio ali maior que você consegue estar fazendo day trade, só que de uma maneira um pouquinho mais tranquila do que você tá operando lá na loucura, né, o dia inteiro, sem base, né? Então, esse que é o grande negócio que eu acredito que é a maior vantagem em relação a qualquer outro operacional, e você ficar simplesmente exposto nos contratos futuros, né, de índice dólar apenas. Como eu disse, eu acho que é muito legal e eu acho muito top, eu gosto muito de estar ali no índice no dólar. O problema, eu acredito na minha visão, é você só estar no índice no dólar.
Sendo que existem outras coisas que você pode estar usando, tipo assim, é como se fosse um conjunto, né? E poucas pessoas falam disso, né? Quando a pessoa geralmente vai mostrar um operacional, alguma coisa do mercado, uma estratégia, geralmente a pessoa fala bem de um ativo e fala mal de outro e não sei o quê. Ai, faça isso, mas não faça aquilo. Opere criptomoedas e não vai para B3. Ou opere B3 e não vai para criptomoedas. Ou é como se fosse uma guerra, né? Sendo que, na verdade, se você tiver um pouquinho de cabeça e estudar bastante, todos os mercados, você consegue entender que dá para você até usar tudo junto, né? E eu acho que essa seria a maior vantagem de todas. E a ideia que eu tô tentando trazer aqui é tentar montar uma base onde a gente cria um alicerce mais sólido, né? E aí é como se fosse um triângulo, uma pirâmide, né? Onde a parte de baixo dessa pirâmide, vamos falar assim, ou desse triângulo, ele é uma base mais sólida, né? E a parte de cima, ela é menos sólida, mas ela é mais arriscada, porém, ele traz um retorno maior também. Entendeu? Então, embaixo você tem um risco menor, porém um retorno menor, mas é a base. E aí, quanto mais você vai subindo nessa pirâmide, nessa escadinha, né? Ou nesse triângulo que seja, ele vai ficando um risco maior, porém um retorno maior também. E aí, por exemplo, se der algum problema, você não morre, né? Então, seria mais ou menos essa ideia que eu tô tentando passar, tentando mostrar vários estilos e a gente fazer day trade em várias modalidades diferentes, seja no Forex, seja nas opções, seja nas ações, seja nos futuros, né? Seja nas criptomoedas, seja em todas as modalidades que a gente tem e entender o risco. Então, a vantagem aqui de você usar isso daqui é que eu acredito que você pode usar isso daqui como base para você poder se alavancar mais nos outros mercados. Porque, por exemplo, você pode usar a alavancagem a seu favor. Por exemplo, eu acredito que dá para você usar, por exemplo, os mercados futuros para você alavancar, mas alavancar de maneira inteligente, né? E não de maneira... Não gosto de falar assim, mas não de maneira burra, né? Porque é o que o pessoal faz. O cara quer chegar lá com 100 reais, quer transformar em 50 mil em um dia. 99% das vezes vai dar errado, né? E às vezes dá certo uma vez, só que o cara não sabe parar, não tem controle, vai lá e perde tudo também. Então, no final não adiantou nada, né? Se você saca e devolve tudo. E é uma coisa que não tem consistência, né? Uma coisa que você faz ali periodicamente, mas você não consegue sistematicamente vencer, né? Porque você não tem controle. Então, nas opções, que é o que a gente está aprendendo aqui agora, que é um mundo completamente diferente, né? É muita coisa que tem. Você poder zerar no 0 a 0, poder entrar numa ordem e ter tempo para ela te dar prejuízo ou lucro. Tipo assim, você comprou aqui o 7 na 461. Você comprou o 7 da 461, sua ordem já está ali no mercado. Aí você tá com 7 com 9 aqui. Tá, o 7 com 9. O 8 ele ainda não saiu. Então, em tese, se você fizesse 7 aqui, você já poderia fazer com 8. Então, o que acontece? Aí, por exemplo, digamos que vai demorar, sei lá, 20 minutos para sair esse 7. Aí você vai comprar o 7, né? Digamos que você comprou o 7 aqui, ele foi subindo, subindo, subindo até pegar a sua ordem. Pegou a sua ordem, você ainda tem um monte de gente no 7 atrás de você. Aí, se você tem um monte de gente atrás de você, você consegue já estar bem posicionado para, se caso o 7 comece a sair todo, digamos que, sei lá, a opção de cima começou a sair, a opção de baixo vai começar a sair também. Aí você já consegue ficar esperto, já zerar neles e ficar no 0 a 0. Isso daí seria uma vantagem. Porém, isso daí, em tese, vamos falar, vai demorar 20 minutos para isso acontecer. Então você comprou, você esperou, você consegue analisar o mercado, você consegue ver se tem gente atrás de você, você consegue ver qual que é a velocidade que está saindo. Às vezes você vai ser pego, comprado e vai sair o preço inteiro porque os vendedores vão tomar todo esse lote aí. Eu não sei se é bater, se é tomar, né? Eu não sei exatamente como é que fala ainda. Mas às vezes você vai ser pego, comprado no preço inteiro, né? Mas muitas das vezes, você estando bem posicionado, ele vai sair devagar e você consegue ali ir saindo devagarinho e saindo no 0 a 0. Se o preço for contra, e se ele for a favor, você simplesmente deixa ele correr e aí você faz uma venda no 8. Aí você fez o 7 com 8. Comprou a 7, vendeu a 8, né? Ou às vezes o mercado ele começa a subir bastante, você comprou a 7, o mercado subiu bastante, você consegue fazer com 9, né? Ou até mais, dependendo se o mercado dá uma rasgada, você consegue fazer com 10, com 11, com 12, né? Não vai ser sempre que você vai fazer, porque aqui nas opções ela é mais devagar. Então, geralmente a gente vai tentar fazer um centavo e vai tentar ganhar de grãozinho em grãozinho, né? Mas esse grãozinho em grãozinho, ele pode ser muito dependendo do valor da sua conta, né, primeiramente, e do valor que você está operando, seja com 10 quilos, com 100 quilos, porque 100 quilos já são R$1.000, então já não é tanto grãozinho assim, né? Isso daí, lógico que isso depende
sistema financeiro da pessoa, né? Às vezes o cara tem mais dinheiro, às vezes o cara tem menos, mas isso é bem relativo. Mas assim, no geral, R$ 1.000 numa entrada é muita coisa. R$ 100 numa entrada já é muita coisa, né? Levando em consideração que a maioria das pessoas perdem dinheiro aqui, né? Mesmo que você ganhe R$ 100 aqui e ali, já é bastante dinheiro, entendeu? Então, é muito legal. E é uma coisa que eu também tô aprendendo agora. Então, eu não sou o mestre ou algo assim. Eu tô trazendo para vocês um conhecimento, porque é uma coisa que eu vejo bastante potencial aqui, o mercado de day trade de opções, que eu acho bem legal. E vale muito a pena a gente estudar. Entendeu? Então vale a pena você entender o 0 a 0, vale a pena você entender como que funciona a correlação das opções, vale a pena você entender a questão de você ganhar um centavo ou perder um centavo, né? O ponto mais forte aqui, como eu falei, é o 0 a 0. Então, digamos que você faça 20 operações, você entrou bem posicionado em todas elas, mas você não conseguiu fazer com que o mercado, no momento que você entrasse, fosse a seu favor, e todas as 20 operações que você fez, você zerou no 0 a 0. Cara, você está seguro, entendeu? A única coisa que você tá pagando aqui seria taxas e emolumentos, né? Mas no mercado de opções, você consegue fazer a tabela bolsa, consegue pedir lá para sua corretora a tabela bolsa com 90% de desconto em cima. Eu não sei, não lembro exatamente como é que é, mas é 90% de desconto e você paga 0,5% em cima do valor todo, alguma coisa assim. Então sai praticamente de graça, né? Então está bem baratinho se você tivesse desconto aí tabela bolsa e poder trabalhar nessa questão aí. Então, uma vez que você tem todos esses pontos, tem um psicológico bom, entende o seu risco, treina os operacionais que eu vou trazer aqui, entende o risco que você está correndo, você consegue usar tudo a seu favor. Você consegue usar as opções, você consegue usar os contratos futuros, você consegue usar as ações, você consegue, por exemplo, ter um portfólio equilibrado, onde você tem, por exemplo, sei lá, você tem um capital de R$ 100.000 e aí a maior parte do seu capital está em ações e uma parte pequenininha está em opções para fazer day trade, que depois você consegue fazer uma alavancagem de vez em quando nos futuros também, porque lá você consegue, sei lá, se você acertar, né, uma operação, sei lá, você coloca R$ 50 de stop, 3 pontos, 4 pontos no dólar, não importa, né? 5 pontos no dólar, alguns pontos no índice também, 50 pontos no índice, 200 pontos no índice, não importa. E aí você tenta buscar, sei lá, 5-1 positivo, 10-1 quando você acertar, quando você perder, você perde pouco. E aí dessa maneira você vai usando, como eu falei, é como se fosse um sistema, um círculo gigantesco, onde uma coisa vai puxando a outra e no final o seu portfólio geral ele tá positivo, né? E não é só você vir aqui, só ter um dinheiro, só depender de um mercado, de um operacional ali, né? De um mercado, e você ficar 100% nisso sempre, né? Não que você não possa ter isso no começo, porque se você tem pouco dinheiro, não adianta você diversificar porque você não tem dinheiro, né? Mas se você, conforme você vai ganhando experiência, vai ficando mais positivo, você vai começando a se diversificar e vai travando uma coisa na outra, né? Eu acredito que essa é uma das melhores maneiras de você estar aí diluindo o seu risco e tá ganhando uma consistência maior, tanto para você ter uma renda passiva de dividendos e tudo mais, quanto uma mais ativa ali fazendo day trade, fazendo as travas, usando os futuros, fazendo as opções aqui, zerando no 0 a 0, correndo um pouquinho menos de risco, você consegue diluir, fazer day trade de opções com várias opções ao mesmo tempo, então você não fica também preso só em uma opção, então você consegue travar as opções nelas mesmas, né? Então essa é uma grande vantagem também, além do 0 a 0 em todas as opções que você consegue fazer também. Então essa que é a grande sacada aqui que eu quero trazer pro canal, que eu acho que é uma das coisas mais fortes que a gente tem aí, e muitas das pessoas nem sabem que isso existe, né? As pessoas não sabem que existe mercado de opções, e quando a gente fala aí em day trade de opções, que o day trade já é arriscado, as opções já são mais arriscadas ainda, né? Muita gente fala que opções é cemitério de malandro. E é mesmo, se você não souber o que você está fazendo, é mesmo, né? Então, quando você mistura uma coisa na outra, as pessoas já ficam com mais medo ainda, mas isso aí é tudo questão de você aprender, né? Você entender o que você está fazendo. Uma vez que você entende o que você está fazendo, você entende o risco que você corre, aí você pode fazer o que você quiser. Porque desde que você entende o risco que você corre, você sabe até onde você pode ir, né? Como se fosse um carro. Você tem um carro, uma Ferrari, que ela vai... Uma McLaren lá, que vai ir a 300 por hora. Só que você não vai andar a 300 por hora, por exemplo, dentro da cidade, dentro do seu bairro.
Porque você sabe que ela pode ir, mas você não vai dar 300 por hora no seu bairrozinho lá, onde tem um monte de curva, né, e tudo mais. Você vai... Na verdade, você nem pode, né, dar 300 por hora, vamos falar assim, mas você vai acelerar mais na estrada. E aí, a ideia aqui é a gente entender quando a gente vai poder acelerar, até quando a gente pode acelerar, quando que fica muito... Fica muito perigoso a gente acelerar muito. Quando que é mais tranquilo a gente acelerar menos, ou a gente dar uma segurada, né? Quando que a gente pode usar um pouquinho de uma opção, de uma estrutura daqui, de um futuro. E assim você vai montando, né? Quando fazer day, quando fazer swing trade, quando fazer um pouquinho dos dois e tudo mais. Como encaixar um mercado no outro, né? Usar o próprio Forex, que é um mercado maravilhoso também, junto com as travas que a gente faz aqui. Usar uma coisa na outra e montar uma estrutura real mesmo, né? A renda fixa também, que é o que eu falo, que a renda fixa seria a última coisa, principalmente você tem pouco, né? Mas essa é a grande ideia aqui. Então, uma vez que você entendeu isso, cara, é uma coisa assim que treinando bastante, você consegue realmente ter uma chance maior de ficar mais positivo do que se você vai ficar negativo, né? Porque você ainda vai tomar de vez em quando aqui um centavinho nas opções também, porém, você consegue ter um controle de risco na palma da mão, que a gente fala, né? E é uma coisa que eu vou estar trazendo conteúdo, vou ensinar aqui para vocês, né? Eu vou trazer bastante conteúdo das estruturas, e vamos ver como é que vai ser aí no dia a dia, né, pessoal? Muitas das vezes eu não trago vídeo todos os dias, porque eu tô sempre aprendendo alguma coisa, e aí eu vou filtrando, né, o que é melhor, o que é pior, o que é mais arriscado. Às vezes eu posso até trazer uma coisa que ela dá certo também, só que ela é um pouquinho mais arriscada. E aí não que você não possa fazer a coisa mais arriscada, só que você tem que fazer com cautela, entendendo os riscos, né? E se esse risco faz sentido para você, você pode correr esse risco. Em determinados momentos sim, em determinados momentos não, né? E aí sim você consegue pegar a melhor estrutura no geral ali. E no longo prazo, né? No longo prazo a gente ficar mais positivo e ter uma renda e realmente usar isso aqui como trabalho. Porque realmente, pro cara que quer viver do mercado, quer ficar bom, porra, tem que estudar muito, cara. Não tem jeito, né? Não é fácil. Se fosse fácil, tava todo mundo aí. E a gente vai aprendendo junto. Então, eu vou trazer aqui todos os conteúdos de opções, as travas a longo prazo, travas a curto prazo, o day trade de opções, as estratégias que a gente vai fazer, um pouquinho depois sobre o Ibovespa, os futuros que a gente vai falar, né? O risco que você está correndo, como que você vai travar uma coisa na outra e tentar usar isso daí para você ter algo melhor na sua vida. Tá parecendo um negócio aqui. Mas enfim, galera, é isso que eu queria trazer, beleza? Deixa eu só subir aqui de novo. Isso aqui era a capa da thumbnail minha dos vídeos do YouTube, galera. Mas é isso aí. Então é isso, espero que você tenha gostado. Como eu falei, é um conteúdo mais denso, é um conteúdo mais chato, mas é um conteúdo de valor demais. Então a única coisa que eu peço pra vocês é que deem o like, se inscrevam no canal e entenda isso, tá? Você consegue usar o mercado de opções pra zerar no 0 a 0, né? Lógico, treinando, tudo mais, e você consegue, eu acredito que você consegue ter mais chance de erro e mais chance de acerto no final. E aí isso aí pode ser o começo, né, da sua virada de chave no mercado financeiro mesmo, para que você consiga de fato ter uma renda maior e possa viver do mercado. E eu sou grato porque quem me ensinou isso, né, não fui eu que aprendi sozinho isso, né? Eu aprendi muito aí com um monte de professor. Eu não sei se vocês conhecem aí o Felipe Dendem, que é um dos caras mais picas aí do mercado financeiro, né? Então, tudo que eu trago aqui pra vocês, galera, são coisas que eu aprendi com outras pessoas, né? E que eu sempre vou ser grato, porque eu não aprendi nada sozinho, né? Eu aprendi com as pessoas, conteúdo de Forex que eu aprendi, todo o conteúdo que eu aprendi sobre internet, marketing digital, empreendedorismo, mercado financeiro, opções, day trade opções. Então, eu sempre vou valorizar essa galera aí, porque são pessoas que, porra, levam isso a sério e que, porra, eu sou muito grato, cara. E a ideia é realmente passar esse conhecimento pra frente, pra que possa ajudar você também na sua vida. Óbvio que eu não vou prometer que que você vai ficar rico amanhã, você vai comprar um Porsche, que não sei o quê, porque isso não existe, né? Isso não existe, tá? Aqui eu vou ser bem sincero, vou ser bem chato mesmo. Obviamente que dá pro cara crescer, mudar de vida sim, mas é um puta de um processo, leva anos, tem que ter uma puta de uma maturidade emocional, financeira, tem que ter dinheiro, né? Não dá pra você fazer dinheiro sem dinheiro ou com pouco dinheiro, né? Até dá pra fazer, mas ele é mais devagar, né? A gente vai ter que saber trabalhar isso daqui. Então, é um processo lento, mas é um processo que eu acredito que ele, no fim, ele é mais gratificante e ele é mais duradouro também. Então,
É isso, galera. Valeu, obrigado por tudo. Já falei pra caramba aqui também. E tô feliz demais de estar trazendo esse conteúdo, galera. Porra, eu vou tentar trazer sempre que puder aí, né? No mais aí eu vou estudando, vou aprendendo. Qualquer coisa que vocês também tiverem de conteúdo, de ideias, mandem aqui pra mim que eu vou trazer um monte de coisa pra gente montar um portfólio pra gente, viver do mercado, ter uma renda passiva. Depois até o mercado internacional eu quero trazer, né? Opções lá fora, estruturas lá fora, montar um portfólio internacional lá fora, né? Junto com aqui no Brasil, entender risco, fazer cálculos até matemáticos pra gente poder diminuir aí a nossa exposição no mercado. E são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, né? E que a gente vai crescer a nossa bolha. Mas é basicamente isso, tá? Então, foque aí, estudem o mercado de opções, estudem as opções de ações, estudem as estruturas, estudem as travas, estudem um book de ofertas, estudem as opções mais caras, as mais baratas, entendam a questão do strike, o que é uma opção americana, o que é uma opção europeia, por que é assim, né? Qual que é a diferença delas, o que são as travas, o que é você zerar no 0 a 0, qual que é a velocidade que o mercado vai, se o mercado se move conforme o papel se move, por quê, como que funciona a questão de consumir os lotes, porque os lotes eles são consumidos, né? Esse daí seria o fluxo de preço. Como que você vai entender e encaixar esse risco dentro de um operacional, dentro de um portfólio, qual que é o risco que você vai correr dentro desse portfólio, pode ser mais conservador, mais agressivo, e por quê, qual que é o seu limite. Então, estude tudo isso que a sua chance vai ser muito melhor, muito maior para que você tenha resultado, beleza? Então, dito tudo isso, eu vou fechar por aqui. E é isso, tamo junto, obrigado por tudo, valeu, abraço, é nóis.